Olá, formandos, tudo bem? Eu sou o formador Eduardo Mendonça, do curso de Eletrônica Geral do CIT. Vamos analisar agora a ficha de atividade do módulo 3. Eu preparei alguns destaques, lembrando que as questões corretas, que são verdadeiras, eu já não analiso. Se houver alguma dúvida, eu peço que me enviem via plataforma. E aí eu consigo, retornar aí o mais breve possível. Eu vou comentar aqui as questões mais difíceis e as questões que são falsas, dizendo qual é o erro que se encontrava nelas. Bom, a questão 1 e 2, caderno de atividade do módulo 3, a questão 1 e 2 são verdadeiras. Então, a princípio, não as analisarei agora. Questão número 3, ela é falsa. Uma junção PN é afinal a ligação entre o bloco P e o bloco N. Devemos, todavia, dizer desde já que esses dois blocos são fabricados separadamente. Não. Não são dois blocos que são separados e depois eles são um conectado com o outro. É um bloco só e lá é feito então a dopagem separadamente. Mas ele é um bloco só. A dopagem lá sim, aqui fica separada de cada uma delas. Tanto é que eu ainda coloco aqui. Eles constituem um corpo só, homogêneo à partida. Ou seja, desde o início, homogêneo. E que depois é trabalhado de tal sorte que uma parte é doseada de modo a ficar P e outra ficar N. Então, a dopagem é feita num bloco só. Não são dois blocos separados que são unidos. Bom, a quarta questão ela é correta, vamos verificar a quinta questão. Uma junção diz diretamente polarizada quando uma fonte externa de tensão aplicada em seu polo positivo é a região N da junção e o negativo a região P. Então, olha bem que há uma inversão. A polarização direta é quando colocamos o positivo da fonte na região P e o negativo da fonte na região N, ou seja, positivo da fonte no positivo do diodo, negativo da fonte no negativo do diodo. Então, por isso que está aqui ao contrário, na verdade é inversamente, Aqui está polarizado inversamente, a questão 5, não diretamente. Ou inverte ou disse que diretamente, na verdade, inversamente. Vamos aqui fazer uma correção e colocarmos aqui inversamente polarizado. Seria uma outra afirmação. Bom, a 6 está correta, vamos a 7. A tensão inversa diminui, o original, a zona de depressão. Não, a inversa aumenta a zona de depressão. Então, o diodo, ele quando está polarizado inversamente, ele não conduz, ele é um isolante. Quanto maior a tensão inversa, mais ele fica como sendo um isolante. Ele aumenta o dielétrico, ele não vai conduzir. Então aqui a tensão inversa não diminui, mas aumenta a zona de depressão. Bom, aqui o 8, 9, 10, 11, o 12. Aí vamos ver aqui 3 questões que estão falsas. Os transistores de junção não são os mais antigos, mas são os mais simples de compreender e também, pelo menos por enquanto, os mais usados. Então aqui, para que essa questão fique verdadeira, teríamos que inserir o não. Que ele afirma o seguinte: os transistores de junção são os mais antigos. Não. Então a gente colocaria o não aí para ser verdadeira. Não são os mais antigos. 13. Na sua forma mais simples, um transistor de junção é constituído por um cristal de germânio ou de silício, um corpo só, com 2 zonas, duas não, 3, emissor, base e coletor, são 3 zonas, não 2. 2 seria um diodo. 14. O transistor está longe de apresentar aquela simetria, muito longe disso, todavia é certo que a base nem sempre é a região central. Não, a base sempre é a região central. Só que um detalhe, não estamos aqui falando a região central do terminal. Uma vez que tu observares o componente transistor,
a base poderá estar em algum lugar ali, pode estar à direita, pode estar à esquerda, poderá estar no centro. Mas internamente no transistor, a base sempre é o meio. Isso é interno, a ligação interna. Não é a ligação dos terminais do lado de fora. Tanto é que nós temos aí diversos tipos de transistores e os terminais eles variam de um modelo para o outro. Bom, o 15 é verdadeiro. Temos aqui o 16. Segundo a figura 73 da página 92, a tensão contínua do coletor é EC. Não, olha bem. Aqui temos a figura aqui. Observa só, o EC é a fonte de alimentação contínua do transistor, do coletor. Mas ele não é a tensão do coletor. Por quê? A tensão do coletor ela vai ser uma resultante dessa tensão EC menos a tensão no resistor de coletor. Então, a resistência ela consome uma tensão para ela. Então, neste caso, observa que a tensão de coletor ela vai ser a tensão dessa fonte, que é o EC, menos a queda de tensão no resistor de coletor. É como colocamos aqui. Tá? Então, a tensão contínua de coletor será EC menos VRC, que é a queda de tensão nessa resistência RC. Então, não, essa questão é falsa por causa disso. Tá? A tensão de coletor a gente geralmente chama de VC, tensão de coletor. 17. As substâncias semicondutoras diferem das substâncias condutoras porque a resistividade dos semicondutores aumenta quando aumenta a temperatura. Não, ao contrário. Quando aquece um semicondutor, normalmente a resistência diminui e chega até casos em que ele entra em curto. Quando aumenta muito a temperatura, tem componentes que entram em curto-circuito e viram fio. Tá? Então é ao contrário, não aumenta e sim diminui. Bom, 18, 19, 20, 21, 22. Amplificador de corrente define-se de modo diferente ao amplificador de tensão? Não. É exatamente a mesma coisa, é um modelo semelhante. A questão aí da corrente e da tensão vai depender da onde entra e da onde sai, do tipo do amplificador. Se nós tivermos uma saída, uma tensão maior, ele amplificou a tensão. Se tivermos na saída uma corrente maior, ele terá um amplificador de corrente. Então, é só de acordo com a configuração do amplificador, né? Da maneira se ele está em emissor comum, coletor comum, base comum. 23, 24, 25. Se o amplificador é de potência, nem sempre pretende-se que a saída apareça um sinal com a potência elevada. Bom, aqui é um nem. Lógico, o amplificador, gente, a gente quer que tenha potência mais elevada. Se eu tenho algum circuito que ele não amplifica, ele não é um amplificador, ele é qualquer outra coisa, menos um amplificador. Então, o amplificador, a gente espera sempre que saia um sinal amplificado, com uma potência maior. Então, aqui é só tirar esse nem. Se o amplificador é de potência, sempre pretende-se que a saída seja uma potência mais elevada. Bom, 26 e 27, 28. A ligação de um transistor com base comum é uma configuração na qual a sua base não é ligada ao ponto comum. Não, claro que a base é ligada ao ponto comum, né? Base comum, o sinal ele entra no emissor e sai no coletor. Então a base é comum, tanto a entrada quanto a saída. O sinal entra no emissor e sai no coletor. Então essa aqui é a configuração base comum. Bom, e com isso aqui eu analisei então as questões que eram falsas. Eu coloco umas outras análises que eu achei interessante comentar aqui, que não estão nesse questionário, mas para complementar a teoria do conteúdo. Bom, observem aqui. Eu tenho aqui uma curva característica de um transistor. Verificar como a corrente de base controla a corrente de coletor. Eu queria só então fazer uma pequena análise para que o formando possa compreender isso. Esse eixo X é a tensão VCE, tá? É a tensão entre coletor e emissor ali. Então daqui 0,2, 0,4, 0,6, 8, 10, 12 e assim por diante. O eixo Y aqui é a corrente de coletor, é a corrente na saída.
tá? É a corrente de saída, aqui, ó, 2 miliamperes, 4. A corrente de base, gente, são esses eixos aqui, ó, essas linhas que estão horizontais que eu estou passando aqui, ó, P3, P1, P2. O que acontece aqui com esse gráfico? Para cada corrente de base, eu tenho um valor de tensão maior. Então, o transistor, se eu tenho uma corrente de 20 microamperes na base, eu digo que o transistor está no corte, tá vendo? Ou seja, ele está parado, ele está desligado, ele não está conduzindo, porque a corrente de base é muito pequena. A medida e a corrente de coletor é baixa, tá vendo aqui? E a tensão de VCE é alta. Então, a corrente de coletor, ela está ligada à condução. E a tensão VCE, quanto maior ela tiver, é porque o transistor está no corte. Eu vou aumentando a minha corrente de base. Ó, 40, eu já aumentei minha corrente de coletor e diminuí um pouco a minha corrente, a minha tensão VCE. Ó, em 80, eu já tenho aqui uma corrente de coletor lá em cima e um VCE aqui embaixo, ó, P2. P2, o VCE está baixo e minha corrente já aumentou, né? Aqui com 120 microamperes eu já tenho uma corrente de base bem maior, já estamos aqui com uma corrente de coletor de saturação e a tensão aqui é baixa, ó. O VCE é baixo. Então observem isso. Então essas linhas aqui, essas retas de carga, é justamente para mostrar isso. O transistor ele trabalha entre o corte, corrente de coletor mínima, VCE máximo, até a saturação, que é corrente de coletor máximo, VCE mínimo. Essa é a região ativa, onde temos P1, P2. O P3 já está fora dessa região ativa. O que acontece aqui com o P3? Ele não é uma posição muito boa de trabalho, porque essa posição P3 ele já está fora da nossa região ativa. Podemos forçar muito o transistor. Se trabalharmos nessa região aqui, ele pode aquecer e se danificar. Então, o ideal é que o transistor trabalhe dentro dessa faixa aqui, dessa linha aqui que chamamos de região ativa. Bom, um outro detalhe que eu gostaria de mostrar aqui, de lembrar a todos, é que o transistor, para ele funcionar, o que precisa ter um transistor? O transistor ele precisa ter duas coisas. Polarização, que é corrente contínua. Eu preciso distribuir corrente contínua nele para que ele possa funcionar. Mas a função dele não é com essa corrente contínua. A função dele é amplificar o sinal alternado, a corrente alternada que aplica na entrada. Então são duas coisas diferentes. Uma coisa é colocar o transistor pronto para amplificar. Outra coisa é ele amplificar. Então a polarização direta é quando polarizamos a junção base-emissor diretamente. Isso é uma condição. Como que fazemos isso? Através de resistências e uma fonte contínua. A fonte contínua alimenta com a tensão de corrente contínua que necessita e colocamos aí através de resistências a junção base-emissor polarizada diretamente. O mesmo faremos aqui para a polarização inversa base-coletor. Então, polarizamos a junção base-coletor inversamente. Pronto. Isso nos coloca o transistor pronto para amplificar. Com isso, eu aplico uma corrente alternada. Aplicou. Essa corrente alternada pode ser o som, pode ser uma imagem de TV, pode ser um dado do computador, qualquer informação. A corrente alternada é aquela que a gente deseja amplificar. Eu sempre comparo essa polarização do transistor com o automóvel. Qual é a função do automóvel? É se deslocar de um lado para o outro. Só que para o automóvel se deslocar, ele precisa estar funcionando. Ou seja, motor ligado, pneus cheios, tudo certinho. Chave ligada, ligou, o motor está lá trabalhando, ele está pronto para funcionar. Ele está funcionando os seus componentes, mas ele não está executando a tarefa dele, que é se deslocar. Quando o motorista entra e se desloca com o veículo, ele passa então a cumprir a função dele. É a mesma coisa aqui no transistor. Quando colocamos a tensão base-emissor diretamente e a base-coletor inversamente,
Estamos deixando ele pronto para ele amplificar. Ele amplifica, ele funciona. Bom, eu trouxe aqui uma questão que eu achei interessante. Um amplificador transistorizado em montagem de base comum. Dados: resistência diferencial de entrada de 5 ohms e resistência de carga de coletor de 5 kΩ. A corrente de coletor varia entre 2 a 6 mA. Ele quer o valor de pico da tensão de entrada. Bom, como é que funciona isso? Bom, primeiro, se ele é um base comum, o sinal entra no emissor e sai pelo coletor. Já tinha falado anteriormente. Nessa configuração, só teremos ganho de tensão, porque o emissor, a corrente de emissor, ela é maior do que a corrente de coletor. Então, a corrente de saída é menor, a gente até perde corrente. A configuração base comum, ela perde corrente. O ganho de corrente é menor que 1, mas o ganho de tensão ele é bom, ele é alto. Tá? Então, esse é um detalhe interessante. Bom, variação de corrente de coletor, varia de 2 a 6 mA. Qual é a relação aqui que a gente vai utilizar? Nós temos a resistência que ele comenta aqui, essa resistência diferencial, ela é a tensão de emissor dividido pela corrente de emissor. Logo, VE é igual a RI vezes LE. Então, ele já me deu o RI e já me deu a corrente de emissor. RI ele me deu que é 5 ohms e a corrente de emissor, né, ela está variando aqui entre 2 a 6 mA, porque a corrente de emissor é praticamente igual à corrente de coletor. Vai ser um pouquinho coisa maior, mas vamos considerar que ela vai ser praticamente a mesma corrente. Vai ser até um pouquinho maior, mas muito pouquinho maior. Com isso, eu tenho que a tensão de emissor será de 10 mV para a corrente de 2 mA e 30 mV para a corrente de 6 mA. Logo, a amplitude será 30 menos 10 igual a 20. Então, isso de um pico a outro. Eu tenho 10 volts o mínimo e 30 o máximo. Então, a amplitude, a distância de um pico ao outro será de 20. Logo, a amplitude é metade. A tensão de pico ela é metade da tensão de pico a pico. 20 dividido por 2 igual a 10 mV. Seria, então, a resposta 10 mV. Quarta questão. Qual será o valor da corrente de saída para um transistor em emissor comum com uma corrente de entrada subindo para 6 microamperes com os dados a seguir? Temos aqui a corrente de base é 4 microamperes, então ela vai subir para 6, e a minha corrente de coletor 200 microamperes. E a fórmula do ganho de corrente, que é o AI, é IC sobre B, ou seja, saída sobre entrada. Como que eu faço então? Primeiro eu calculo o ganho não muda, o ganho é constante. Então eu pego 200 microamperes, que é a minha corrente de saída, e divido por 4, que é a de entrada. Então o meu ganho será de 50 vezes. Ganho não tem unidade, tá? Isso é apenas 50 vezes, porque temos microampere em cima, microampere embaixo. Um corta com o outro, não temos unidade. E muito cuidado aqui para não misturar as unidades. Nesse meu exemplo, todos estão em microamperes. Se meu IC estivesse em miliamperes, teríamos que converter para microamperes. Ou converter a de base para mili. As unidades têm que ser as mesmas. Com muito cuidado aí na hora de analisar isso. Tá? Bom, com o ganho calculado, o que a gente observa? Bom, eu tenho o ganho e tenho a nova corrente de base. Eu sei que o ganho é 50 e aumentou para 6 microamperes. Faço a multiplicação para achar o IC. Será o ganho de corrente vezes a corrente de base, que foi para 6 microamperes. Bom, então 50 vezes 6, 300 microamperes. Então a resposta seria 300 microamperes. Bom, questão número 5. Calcular a resistência do circuito Zener da figura abaixo, sabendo-se que ele dá a tensão Zener, ele dá a potência do Zener, ele dá a tensão da fonte e a resistência da carga. Bom, analisando aqui como é que funciona, né? A e B é colocado uma tensão da fonte e nós queremos estabilizar essa tensão. Então, essa tensão ela vai ser menor do que a tensão que entra.
A diferença de tensão fica nesse R, por isso que nós temos que calcular ele. É chamado de resistência Zener. Essa resistência aqui, ela ficará com a queda de tensão, deixando as outras tensões aqui, a outra queda de tensão em cima do Zener. Bom, vamos dizer que Z é a corrente do Zener e vamos chamar IC a corrente de carga. Observa que a corrente que circula em R é IC mais IZ. É a soma das duas e a queda de tensão que fica nele será a tensão da fonte menos a tensão Zener. Aqui vamos usar a lei de Ohm. Como é que a gente calcula R? V igual a R vezes I. Então, R é igual a V sobre I. Ó, aqui está a fórmula da lei de Ohm. Então, V igual a R vezes I. Temos a fórmula de potência que P igual a V vezes I. Logo, a corrente será potências pela tensão. Como é que calcula R? Calcular R é utilizar a lei de Ohm. R igual a V sobre I. Bom, quem é V? V é a diferença da fonte, aquilo que eu tinha falado. A tensão que fica aqui será a tensão da fonte que é dada menos a tensão Zener que é dada. São valores conhecidos. E dividido pela corrente. A corrente são a soma das duas correntes. Ele já deu a corrente do IC, tá? E a corrente do ele já deu a corrente do IC. A corrente do Zener, nós vamos escolher aqui, vamos determinar pela potência de dissipação. O máximo é eu utilizar uma corrente que coloque ele em 400 miliwatts, tá? Aí eu posso utilizar no máximo essa corrente, é daí para menos. Se eu quiser que ele trabalhe com 200 miliwatts, eu utilizo metade dessa tensão, dessa potência. Então, como que eu calculo a minha corrente? Corrente Zener é a potência do Zener dividido pela tensão dele. Ou seja, 400 miliwatts dividido por 5,6, 71,42 miliamperes. Essa é a corrente máxima. Não seria muito adequado utilizar essa corrente máxima, não. O bom era trabalharmos com 300, com 200 miliwatts, que seria praticamente metade disso. A corrente de carga é a tensão da carga dividido pela resistência de carga. Nós temos que é 5,6 é a mesma tensão do Zener. Eles estão em paralelo. Dividido por 100, que foi dado do problema. Ele deu que é 100 ohms. Achamos a corrente aqui, 0,056 amperes. Cuidado aí nas unidades, eu vou trabalhar tudo em ampere, depois a gente passa. Então, qual é a soma das correntes? IZ mais IC. Será, então, 0,12742 amperes. Bom, aí eu já tenho a minha tensão em cima do R, que é 6,4, tenho a corrente que circula, tenho o valor da resistência, 50 ohms, mais ou menos, tá? E seria um valor aproximado. Claro que pode não haver esse valor comercial. O que então nós podemos fazer? Escolher um valor próximo disso. Pode ser até um pouquinho maior, com uma proteção do Zener, coloca um pouquinho maior. O valor mais comercial que for 56, se eu não me engano, tem um valor comercial de 56 anos, tá? Bom, gente, espero que tenha sido proveitoso. Eu acho que essa metodologia ajuda muito. Então eu agradeço a atenção, desculpe pelo tempo, esse vídeo ficou um pouco comprido, mas o conteúdo também foi um pouquinho maior. E eu achei interessante colocar essas outras observações aí para ajudar no entendimento da matéria. Então espero que facilite aí o aprendizado de todos, né? Mandem minhas dúvidas, o que tiverem de dúvidas, para depois poder seguir aí para avaliação sumativa. Então, agradeço a atenção, bons estudos.